Qual o destino da sua viagem? França? Estados Unidos? Japão? Garanta já seu chip com internet para esses e muitos outros destinos em todo o mundo. Saiba mais em www.simpremium.com.br. Olá, seja bem-vindo à palestra sobre como organizar o seu primeiro mochilão. Eu sou a Mariana e antes de começar o conteúdo dessa palestra, eu vou te contar um pouquinho da minha história com as viagens. Bom, eu sou graduanda em turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um curso no qual, na verdade, eu caí de paraquedas. Eu decidi cursar assim de louca mesmo, sabe? Eu não sabia se era legal, eu não sabia se eu ia gostar, eu não sabia nem do que se tratava. Eu só falei, gosto de viajar, fazer turismo e vamos ver o que dá, né? Tipo, não recomendo fazer faculdade assim meio de louca, mas no meu caso deu certo e eu acabei me apaixonando pela área. Acabou sendo muito mais do que eu imaginava, então hoje eu estou me formando em turismo, estou no último semestre. Daqui a poucos meses eu serei bacharel em turismo, formada turismóloga. Bom, eu já sabia que eu gostava muito de viajar e foi na faculdade que eu aprendi a gostar também de tudo que envolvia o fenômeno turístico como um todo, que é entender os impactos positivos e negativos que ele ocasiona, aprender como planejar um turismo sustentável em alguma comunidade, alguma cidade, alguma região, entre diversas outras coisas, né? Sobre as minhas viagens, eu já fiz 4 intercâmbios no exterior, 2 nos Estados Unidos, 1 no Uruguai e 1 na Austrália. E eu visitei ao todo 17 países. Bom, eu sou de uma família que sempre gostou de viajar e priorizou muito isso. Enquanto algumas pessoas têm como prioridade sempre trocar de carro ou então se mudar para uma casa maior, um apartamento maior, a minha família sempre teve como principal objetivo viver experiências pelo mundo, ao invés de acumular bens materiais, acumular carimbos no passaporte. E eu puxei muito isso deles, né? Principalmente do meu pai. E eu cresci com essa mentalidade de que eu deveria não juntar dinheiro para acumular bens materiais, mas que eu deveria juntar dinheiro para poder viver experiências inesquecíveis. Eu tenho isso em mim até hoje, muito forte, né? E aí, quando eu fiz 18 anos, eu já tinha essa mentalidade, queria viajar, queria ver o mundo. Quando eu fiz 18 anos, eu já estava na idade de que eu não precisava que ninguém me autorizasse a sair do país, né? Maior de idade, já estava livre para viajar se eu quisesse e pudesse. Só que aí, 18 anos, universitária, de onde eu ia tirar dinheiro para viajar. Então eu tinha que arrumar formas de viajar mais barato. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a conversar com gente que já estava viajando, li muita coisa, vi muito vídeo. E aí eu descobri diversas formas de viajar gastando pouco. E hoje eu compartilho essas formas de como viajar gastando menos no Quando Viajamos e também nos cursos que eu dou para pessoas que querem aprender técnicas de viajar mais barato. Então, se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, você pode me encontrar no Instagram, @quandoviajamos, ou no meu blog que tá cheio de dica, que é www.quandoviajamos.com.br. Agora que você já me conhece um pouquinho, a gente pode partir para o conteúdo dessa palestra, porque foi para isso que você se inscreveu, não é mesmo? E, primeiramente, quero te dizer para pegar um papel e uma caneta, ou então um bloquinho de notas aí, de iPad, não sei, o que você preferir, porque eu vou dar muita dica legal nessa palestra e eu acho que vai ser muito útil para você, então eu sugiro que você anote. Agora a gente vai para a tela do meu computador, porque a apresentação vai ser feita em slides. Eu fiz assim tópicos para poder ficar mais fácil de você anotar e de você acompanhar também. Então vamos lá. Antes de falar sobre o que é um mochilão, eu vou falar sobre o que não é um mochilão. Se você perguntar para uma pessoa que não entende muito de viagem o que é um mochilão, ela já acha que é uma viagem para você passar perrengue. Os perrengues podem acontecer em qualquer tipo de viagem, independente de ser um mochilão ou não, na verdade, né? Em um mochilão você pode sim ter o conforto, e deve, né,
Ninguém merece ficar só em um lugar ruim. Só que essa busca pelo conforto não vai ser o objetivo central da viagem. Ao contrário de quem, por exemplo, viaja para ficar hospedado em um resort, relaxando as férias inteiras, no mochilão esse não é o seu objetivo principal, né? Mochilão também não é viajar com agência. Em um mochilão você geralmente viaja por conta própria, não no sentido de viajar sozinho, mas no sentido de que é você quem planeja a sua viagem, vai atrás dos passeios, do que fazer, de quanto levar e etc. Se você fechar um mochilão com uma agência, não é um mochilão, né? É um pacote turístico. O planejamento por você mesmo faz parte do que mochilar significa. Isso quer dizer que não pode contratar uma agência de jeito nenhum? Não quer dizer isso. Você pode, sim, precisar de agências de turismo receptivo, por exemplo, para poder fazer alguns passeios lá no seu destino, como podemos dar o exemplo do Salar de Uyuni, na Bolívia, que não é recomendável você ir por conta própria, é melhor você fechar um passeio com uma agência de turismo receptivo. Você pode precisar para alguns passeios que seja difícil de chegar, passeios de dia inteiro. Esse tipo de agência vai organizar os passeios que você já tem escolhido anteriormente, né? Em uma pesquisa sua. Então, não é a agência que vai escolher o que você vai fazer, você vai escolher e a agência vai apenas facilitar a realização desse passeio. Foi você que pesquisou, pensou, decidiu fazer o passeio. Então, finalmente, o que é um mochilão? Na minha concepção, um mochilão é viver ao máximo as experiências que o destino visitado pode te propiciar e também viver essas experiências com um olhar diferenciado comparando ao de um turista comum, né? É andar pelas ruas e observar como os locais vivem, conversar com eles, descobrir lugares não turísticos que valem muito a pena conhecer, essas coisas. O mochilão, ele é planejado por você mesmo de acordo com seus próprios interesses e gostos. Eu acredito muito que a gente começa a viver uma viagem no momento que a gente começa o planejamento para ela acontecer. E se você não participa desse planejamento e simplesmente compra um pacote turístico pronto, você perde a oportunidade de começar a viver a viagem muito antes dela acontecer. No caso de um mochilão, não necessariamente você precisa planejar toda a sua viagem antes. Quem faz um mochilão que dura meses, por exemplo, geralmente compra as passagens e reserva a primeira hospedagem ou as duas primeiras. E depois, só durante a viagem, vai vendo para onde vai em seguida. Mas durante essa jornada na estrada, eles vão planejando o próximo destino por conta própria. Então, o planejamento acaba sendo necessário sim, mesmo em um mochilão de longa data, né? Mochilar também é viajar simples, sem amarras, né? Isso começa no âmbito físico a partir do momento que, ao viajar de mochila, você tem que selecionar poucas coisas para poder levar para a viagem. Você vai ter que desapegar de bens materiais para poder caber tudo na sua mochila. E também tem um significado muito além de viajar com poucas coisas, poucos objetos. Viajar leve, na minha concepção, também é se desfazer de preconceitos, viver a cultura local, entrar em contato com a natureza, buscar o autoconhecimento. E quanto tempo deve durar um mochilão? Muita gente pergunta isso. Na minha concepção, o tempo que você quiser e tiver disponível. Se você só tem 15 dias de férias, não vai poder fazer um mochilão? Errado, né? Não existe tempo mínimo ou máximo para ser considerado um mochilão. Isso aí você que decide. Pode ser 15 dias, pode ser um ano. E agora nós vamos para a fase prática de como planejar o seu mochilão. O primeiro passo vai ser escolher o destino da sua viagem. Se o seu orçamento for até R$ 2.000, por exemplo, é indicado fazer uma viagem pelo Brasil. 3 ou 4 mil reais, você já pode ir para alguns destinos da América do Sul. E agora, se você tiver mais de 5 mil, você pode ir para a Europa, para a Ásia e para vários outros lugares. Eu indico você ler relatos de outros viajantes de quanto eles gastaram para poder ver quanto mais ou menos custa uma viagem para onde você quer ir.
E aí, para você pesquisar, eu indico procurar no site mochileiros.com e também nos grupos de viagem que tem no Facebook. O segundo passo é decidir a duração. Você tem que decidir quanto tempo a sua viagem vai durar para poder fazer o resto do planejamento. Ela vai durar 20 dias, 5 meses, 1 ano? Quanto tempo vai durar o seu mochilão? E aí, visto isso, o próximo passo é pesquisar quanto custa a passagem aérea de ida e volta para o local onde você quer viajar. Sabendo quanto do seu orçamento você vai usar para passagem, você vai saber quanto vai poder gastar com hospedagem, alimentação, deslocamento, passeios. E aí, para procurar passagens aéreas, algumas ferramentas que eu indico são o Google Flights e o Skyscanner. E aí eu tenho outra dica. Se você for visitar mais de um destino, você pode procurar ver se não é mais barato você chegar por uma cidade e ir embora pela outra. Você compra a sua ida para o seu primeiro destino e a sua volta para o seu último. Como fazer isso? Esses sites que eu citei oferecem a opção múltiplos destinos. Um exemplo, eu vou para Roma e Milão. Se eu chegar por Roma, não preciso fazer o trajeto de volta para a cidade só para pegar o voo. Eu posso pesquisar um voo e sair direto do meu último destino, que é Milão. O quarto passo é pesquisar o que você quer fazer nos lugares visitados, caso seja mais do que um lugar que você vai, para poder saber quantos dias você vai ficar em cada cidade. Eu recomendo você pesquisar em blogs de viagem, sugestões de roteiros e dicas de passeios também. Você acha fontes seguras nos blogs vinculados à RBBV, que é a Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem. E aí, para poder acessar os blogs que são certificados, é só entrar em rbbv.com.br/blogs-membros. E aí, sabendo o que você quer fazer em cada destino, você vai poder calcular quantos dias você precisa em cada cidade e pode comprar a passagem entre elas. E aí, partimos para o quinto passo, que é procurar hospedagem. Em um mochilão, geralmente as pessoas ficam em hostels, que é o tipo de hospedagem que costuma ser mais barato. Outra opção é pesquisar no Airbnb se tem algo mais em conta. Pode ser que você ache também. Agora, se você for mais aventureiro, você pode não pagar nada e se hospedar pelo Couchsurfing, que é uma plataforma em que pessoas oferecem seu sofá para viajantes que viajam gastando pouco dormirem. Eu tenho alguns links de descontos para hospedagem, como por exemplo no Airbnb, que eu tenho um link que dá R$100 de desconto na sua primeira viagem. Então, se você quiser acessar os descontos, é só ir em quandoviajamos.com.br/descontos. E aí o último passo é decidir como você vai levar o seu dinheiro. Para viagens mais curtas, vale mais a pena levar dinheiro vivo. Já se você for fazer uma viagem mais longa, por uma questão de segurança, eu indico levar uma parte em dinheiro e outra em cartão pré-pago, que aí você vai poder sacar lá. Outra coisa importante é comprar uma doleira para levar o seu dinheirinho em segurança. Nada de levar na mala ou na bolsa, porque é muito perigoso, tá? Então, essa é a ordem de como planejar o seu mochilão. E agora eu quero te falar de erros que as pessoas cometem na hora de fazer um mochilão, para que você não os cometa também. O primeiro erro é levar coisas demais na mochila, fazendo que ela fique muito pesada. Se você tiver que caminhar com ela pesada assim nas costas, ferrou. Faça uma mala bem básica, só com as coisas que vai usar. Nada de levar, tipo, salto alto, secador de cabelo, essas coisas que ocupam espaço e pode ser que você nem use. O segundo erro, no caso de um mochilão curto, principalmente, é não pesquisar a hospedagem antes de viajar. Deixar para ver lá. Você vai chegar cansado do voo, com uma mochila que, mesmo que tenha pouca coisa, vai pesar nas costas se você tiver que andar procurando hospedagem. E vai que não tem nenhum hostel barato disponível e você acaba tendo que ficar em um lugar mais caro. Olha que prejuízo desnecessário. Outro erro é tentar conhecer muitos lugares em um curto espaço de tempo. Se, como eu disse anteriormente, a ideia do mochilão é conhecer a fundo os destinos visitados, não faz sentido ficar muito pouco tempo em um lugar. Você provavelmente não vai conseguir ver tudo que tem para ver lá. E além disso, uma viagem na qual você fica só um dia em cada cidade, ela se torna super cansativa. E aí isso vai afetar a sua experiência como um todo.
Quem já fez uma viagem para mais de um destino sabe do que eu tô falando. Ter que arrumar mala toda hora, ter que ficar se deslocando sempre. Isso cansa muito. Se você for para muitos destinos em pouco tempo, vai ser assim sempre. Vamos agora para o quarto erro, que é não ter uma reserva de emergência ou um plano B. Você foi assaltado, roubaram seu dinheiro, ou então você perdeu o voo de volta e precisa comprar outro e a grana que você tem disponível em mãos não dá. Para esses casos, você tem que ter um plano B. A minha recomendação é sempre levar um cartão de crédito para caso você precise usar. Você pode deixar ele em algum lugar seguro onde você estiver hospedado e só usar caso precisar mesmo, porque em viagens internacionais geralmente é menos vantajoso por conta do IOF e da cotação, porque você nunca sabe qual vai ser a cotação no dia que a fatura fechar, né? Outra coisa que você pode fazer é levar um dinheiro extra e deixar guardado separado do dinheiro que você usa. Porque não adianta você levar um dinheiro extra de emergência e deixar junto. Que aí, se você for roubado, vão roubar o dinheiro todo, né? Um erro que a galera mais desatenta deixa passar é não se organizar e perder os horários de voos ou de ônibus. Eu quase passei por uma situação dessa. Eu tava na Argentina com meu namorado, era o nosso último dia em Buenos Aires. Aí fizemos as malas, devolvemos a chave do apartamento que tínhamos alugado, pegamos o Uber e partimos para o aeroporto, que ficava uns 40 minutos do centro. E aí, chegando lá, fomos despachar as mochilas no balcão, né? Aí o atendente tá demorando. Gente, o que houve? O que aconteceu? Ele não estava achando nossas passagens. E aí, depois de muito tempo procurando, ele percebeu a data errada. A nossa volta era no dia seguinte, não naquele dia. Nós ainda demos sorte, porque nós não erramos para um dia a mais, nós erramos para um dia a menos. Senão o prejuízo seria enorme. Seria a taxa de no-show, que é quando você não aparece para viajar, e ainda ter que comprar outra passagem de volta de última hora. Então, confiram várias vezes o dia dos seus deslocamentos para não perder a data nem o horário. Outro erro é esquecer algum documento. Tem viagem que tem que levar muitos documentos, passaporte, o visto, que pode estar em outro passaporte, aí já são 2 passaportes que você tem que levar, carteira de vacinação internacional, carteira de motorista, permissão internacional para dirigir, a pólice do seguro viagem. Já aconteceu uma viagem em família em que nós alugamos um carro e aí quando a gente chegou no destino, meu pai percebeu que tinha esquecido a carteira de motorista. Nós tínhamos alugado com antecedência. E aí, se acontece uma coisa dessa, eles cobram uma taxa de cancelamento, né? Porque tava tudo certo, já tinha fechado, aí chega na hora, você tem que cancelar. Mas nesse caso, foi só não poder alugar o carro. A gente ficou se deslocando de ônibus e de táxi, não teve muito problema. Mas imagina se você chega em cima da hora no aeroporto e esquece o passaporte. E não dá tempo de você voltar para casa para buscar. Ou então chega um país que pede o certificado de vacinação e você não levou. Sua viagem acaba ali, sabe? Você vai perder o voo, você vai ter que voltar para casa. Então presta muita atenção nos documentos que você tem que levar para viajar. O próximo erro é um que as pessoas cometem demais porque elas confiam muito no destino. Acham que nunca nada vai acontecer com elas. E o que elas fazem é não contratar um seguro viagem. Se acontecer alguma coisa e você precisar ir para o hospital e não tiver seguro, você pode ter que pagar milhares de dólares, por exemplo, nos Estados Unidos, que não tem saúde pública como no Brasil. Então, sempre, em qualquer viagem, contrate um seguro viagem. Outro erro é não se preocupar com dinheiro. Você se planejou, juntou uma grana, viu quanto precisava levar de dinheiro para a viagem, mas chegou lá e começou a gastar loucamente, sem se preocupar com dinheiro mais, né? E aí, se você fizer isso, o dinheiro vai acabar e no final da viagem você vai ter que usar o cartão de crédito e vai acumular dívidas que vai ter que lidar quando voltar para casa. Durante toda a sua viagem, você tem que se policiar de quanto tem disponível para gastar. Eu sugiro fazer cotas diárias. Por exemplo, eu tenho que gastar no máximo 40 euros por dia. Se hoje eu gastei 50, então amanhã eu vou ter que gastar 30 para poder compensar. Dessa maneira, o seu dinheiro vai durar a viagem inteira e você vai evitar dívidas. Chegamos então no último erro, que é não deixar brechas no roteiro.
Não faça um roteiro muito fechadinho com coisas para fazer o dia inteiro. Deixe alguns dias livres também para poder se dar ao luxo de simplesmente fazer o que você quiser, acompanhar algum amigo que conheceu no hostel ou simplesmente descansar, né? Viajar também precisa ser leve. E agora, por fim, eu vou te dar algumas dicas rápidas. A primeira dica é, na hora de reservar um hostel, procurar saber se ele tem cozinha, porque assim você vai poder economizar cozinhando. Procure se a cidade tem atrações gratuitas e se lá existem free walking tours. Fazendo esse mapeamento das coisas gratuitas que tem para fazer, você vai poder dar preferência para essas atrações e conhecer vários lugares de graça. Use muito transporte público. Se tiver dúvidas, baixe os mapas da cidade, pergunte no centro de informação turística, converse com o pessoal que trabalha no hostel. Eles vão te orientar sobre como e onde comprar os tickets e qualquer dúvida que você tenha também. Na hora de arrumar a mochila, dê preferência para roupas que não amassem. Nem sempre você vai ter tempo ou saco de ficar passando roupa. Ou então, faça como eu e saia de roupa amassada mesmo. Na real, ninguém vai ligar para isso. E minha última dica é: aproveite a viagem. Não fique muito noiado com seguir o roteiro certinho. Não fique também com medo de sair na rua. Seja cauteloso, né? Seja cuidadoso. Tem lugares que são perigosos, sim, só que você não tem que deixar de viver por conta disso, né? Então, minha última dica seria: se joga, só vai. E perde esse medo e vai fazer o seu primeiro mochilão, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, pessoal, essas são as dicas de como planejar um primeiro mochilão. Eu tenho certeza que elas serão muito úteis na hora de você planejar o seu. Um beijo e boas viagens!